Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Estamos dando início, a mais um culto de adoração ao nosso Senhor. Eu gostaria que o Rafael projetasse aqui para nós, por favor, Salmo 116, o versículo 1 e 2, que diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele se inclina para ouvir. Orarei enquanto viver. Amém? Que você, nessa noite, possa largar, lá do lado de fora, daquela porta para fora, toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, todos os seus medos. Amém? Que o seu coração esteja realmente voltado nesta noite para adorar, para exaltar o nome do nosso Senhor. Amém? Porque é Ele que tem cuidado de cada um de nós. Se hoje nós estamos aqui, é por causa dEle. Ele te escolheu para estar aqui. Não foi você que escolheu, falou, eu vou lá hoje. Não. Ele te escolheu para estar aqui. Amém? Que você possa, nesse momento, se levantar. Vamos fazer uma oração. E logo em sequência, dar andamento a este culto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus, o Teu Filho amado, ó Pai, que nós nos colocamos, Senhor, nesta noite, Pai, na Tua presença, Senhor. Nós queremos, ó Pai, Te louvar, nós queremos, ó Pai, Te exaltar, nós queremos, ó Pai, Te glorificar, Senhor. Ó meu Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por este dia, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelas nossas vidas, Senhor. Obrigado, meu Deus, Pai, por ter nos guardado, Pai, no decorrer deste dia, Senhor. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido, Senhor, para estarmos aqui nesta noite, Pai. E que nós possamos, Pai, darmos o nosso melhor a Ti nesta noite, Pai. Ó meu Deus, que o Senhor venha tomar a direção, Pai, deste culto, Senhor. Que tudo, Pai, que nós fizermos aqui, Senhor, seja para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Ó meu Deus, que o Senhor venha agora, Pai, sondar as nossas mentes, os nossos corações, Pai. Tira toda a ansiedade, Senhor. Tira toda a preocupação. Tira, meu Deus, todo o medo, Senhor. Tudo aquilo, Pai, que tem afligido, Pai, as nossas vidas, Pai. Vai tirando agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó meu Deus, Senhor, que possamos estarmos, Pai, com a nossa mente, com o nosso coração, Pai amado, Senhor, voltados para o Teu trono, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, em nome de Jesus, Papai. Toma mesmo, Senhor, as nossas vidas nesta hora, Senhor. Usa, meu Deus, a cada um, Pai amado, que estará à frente, Pai, deste trabalho, Senhor. Ó meu Deus, vai tocando, Pai, em cada um aqui neste lugar, Senhor. Nós conhecemos, Pai, as pessoas por fora, mas Tu és o Deus que conhece o deitar, o levantar, Pai, de cada um, Senhor. Ó meu Deus, vai visitando, Pai, a cada um nesta hora, Senhor. Visita mesmo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó meu Deus, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos, Senhor, vai tocando em cada um, Pai, que possamos sairmos daqui, Pai, não da mesma forma como entramos, mas que possamos sairmos daqui, Pai, cheios da Tua presença, Senhor. É o que nós Te pedimos, Pai, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu saudo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glorificado seja o Senhor nesta noite. Vamos adorá-lo nesta hora, vamos bendizer o nome do Senhor Jesus, porque nós sabemos que Ele se faz presente aqui, Ele está aqui nesta hora para receber a nossa adoração, nosso louvor, para receber as nossas vidas diante da presença dEle, em nome de Jesus, amém? Vamos declarar nesta hora o Salmo 96, que diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, amém? Vamos juntos adorar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está aqui neste lugar, aleluia. Cantai ao Senhor
cântico novo cantai ao Senhor. Todas as terras cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Todas as terras cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória a Deus, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor Jesus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Força e formosura, Senhor, no seu santuário, Pai. Glória e majestade, Senhor, estão diante de Ti. Ah, Senhor, nós rendemos, Senhor, as nossas vidas em adoração, Senhor, ao Teu nome nesta noite. Em nome de Jesus, que o Senhor possa se fazer presente aqui, Pai. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade neste lugar para agir, para se mover, para falar, Senhor, a cada coração que entrou aqui neste lugar. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Adoremos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus.
presente aqui. Aleluia. Remidos, comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, Do teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. e a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Aleluia! Você pode glorificar ao Senhor nesta noite, aleluia! Cristo Jesus, presente neste lugar, presente hoje aqui. Aleluia, Senhor, aleluia. Passeie em nosso meio, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Que através, Senhor amado, do louvor, Pai, enquanto te adoramos, enquanto ministramos ao Senhor, o Senhor possa, Pai amado, ministrar a cada vida, Senhor, a cada coração, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Digno de glória, aleluia. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande és tu, teus milagres também
são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande, 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 tu és grande, meu Senhor. Não há outro igual a ti. Grande, 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 tu és grande, meu Senhor. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Quem reconhece que não há outro fora dele, amém? Não há outro igual a ti, e não haverá, Senhor Jesus. Tu és o único que era, que é e que há de vir, Pai. Glória seja dada a ti nesta noite, em nome de Jesus, amém, aleluia, amém. Glória a Deus, amém. Amém. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, na carta de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 7 apenas. 2 Coríntios 9, verso 7. Diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Pode se assentar. Meu irmão, a vontade de Deus para todos nós, a vontade de Deus para a igreja, é que nós sejamos generosos. Aliás, a generosidade é uma característica do amor. Você sabe que o amor é o principal elemento de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo? Eu creio em Jesus. E nós sabemos que por crer em Jesus, nós automaticamente cremos no Pai Celestial que enviou Jesus, e Ele só enviou porque Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, meus irmãos, vocês sabem que Deus ele não precisa de mais nada para provar para nós que Ele nos ama. Se Ele não fizesse nada por nós, hoje, a gente tem muitas necessidades, né? A gente às vezes faz tantas orações, pedindo tantas coisas para Deus, mas Ele poderia simplesmente dizer não para todas as nossas orações. Ainda assim, Ele seria um Deus amoroso, porque o maior presente de todos Ele já nos deu, a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então o Senhor, Ele não exige de nós nada que Ele, em primeiro lugar, faça. Ele nos deu o exemplo. Ele não é alguém que fala, faça o que eu mando, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, o nosso Deus, Ele dá o exemplo. Ele deu o seu Filho como oferta para todos nós. Então, Ele usa aqui, Ele inspira o apóstolo Paulo para falar que cada um dê conforme o Senhor colocar no seu coração. Então, nessa igreja, até conversei hoje com o irmão Carlinhos, né? Estava na casa dele.
E eu falei, eu sei que existem muitas igrejas que ficam fazendo campanhas e campanhas e estipulando percentuais e valores e falando, dá oferta para isso, oferta para aquilo, oferta... A gente não estipula aqui nesse lugar percentuais. Nós confiamos que o Espírito Santo vai tocar no teu coração aquilo que você acha que tem que ofertar. Lembrando que o salão, ele tem despesas básicas. Nós pagamos conta de luz, tem conta de água. Nós compramos esse ar-condicionado, não foi com oração, apesar de que a oração ajudou, mas foi com dinheiro. Então, as caixas de som, mesa de som, tudo isso custa dinheiro. A gente poderia se reunir numa praça e correr o risco de vir uma tempestade e a gente ficar no meio da chuva, né? Então, nós concordamos em estar aqui nesse salão, porque é um lugar que consegue reunir um bom número de pessoas para nós podermos adorar ao Senhor. Não é obrigatório. Não é obrigatório a gente estar aqui dentro desse lugar. A gente sabe que Jesus, enquanto ele viveu aqui neste mundo em carne e osso, ele pregava em todos os lugares, seja dentro de uma sinagoga, que era um templo religioso da época, seja na praça, seja na casa de alguém, seja na beira do mar da Galileia, seja no Monte das Oliveiras, aonde tinha pessoas, aonde tinha 2 ou 3, ele estava ali anunciando, pregando. Aonde tinha uma reunião de pessoas em volta de Jesus, ali havia uma igreja, ali havia um culto ao Senhor. Então nós não somos obrigados a nos reunir dessa forma, nesse formato, mas entendemos que é uma das formas que consegue organizar, a gente consegue fazer uma reunião agradável. Então temos as despesas, e além dessas despesas nós temos aquilo que nós consideramos a prioridade dos investimentos financeiros de uma igreja. Qual que é a prioridade dos investimentos financeiros de uma igreja? A compra de um jatinho particular para o pastor, é isso? Uma BMW, um carro importado, é isso? Um iPhone de última geração, é essa a prioridade? Não. A prioridade é ajudar os pobres e necessitados, dar alimento àqueles que não têm, vestir aqueles que não têm uma roupa para vestir, e é o que essa igreja tem feito para a glória de Deus. E queremos fazer muito mais, só que não podemos fazer apenas orando. Senhor, vai lá, dá roupa para aquela pessoa que não tem roupa, vai lá, dá alimento. Não, nós temos que arregaçar as nossas mangas, nos dispor para fazer a doação, para sermos generosos. Amém, meus irmãos? Mas eu vou falar aquilo que eu sempre tenho falado. Se você tiver algum parente, algum amigo, algum vizinho que está precisando, priorize ele, não precisa nem trazer a oferta aqui. Priorize ajudar, porque essas são as ofertas que agradam ao Senhor. Agora, você fala, não tenho ninguém, não conheço ninguém à minha volta, na minha parentela que está passando necessidade, então traga a tua oferta, porque nós vamos tentar da melhor forma investir em pessoas, nos necessitados, aqueles que não têm roupa, aqueles que não têm o que comer. Mas não queremos que isso seja uma obrigação, um peso. Eu tenho que dar, porque senão estarei debaixo de maldição. Não, meu irmão. Se você fizer motivado pelo medo, saiba, Deus não se agrada mais disso. Isso era coisa do Antigo Testamento. Então, no tempo da graça, você tem que fazer de maneira voluntária, aquilo que Deus colocar no teu coração. E o percentual quem determina é você. Porque é assim que o Senhor se agrada. E nós não queremos também que você seja motivado pela ganância. Eu vou dar, eu vou ajudar na igreja, porque aí, em um ano, o pastor falou que eu vou ficar rico, eu vou ficar milionário, eu morava debaixo da ponte, agora eu vou virar empresário. Mentira, tudo ilusão. Isso é mentira. O Senhor, Ele é aquele que supre as nossas necessidades. Quando você coloca Ele em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33, e todas as demais coisas que são básicas, roupa, comida, é o contexto que estava falando sobre isso, serão acrescentadas. Ele vai cuidar de você, assim como cuida dos lírios do campo, Ele vai alimentar você, assim como alimenta as aves do céu. Essa é a promessa do Senhor. O que passar disso é invenção de gente que quer explorar a fé alheia das pessoas. Então, meu irmão, se Deus colocou no teu coração, se você sente que tem que ajudar, se você confia que essa igreja é uma igreja que realmente ajuda os pobres e necessitados, então nós temos o ofertório ali na lateral, aquele baú ali compridinho, você pode colocar a sua oferta, aquilo que Deus colocar no teu coração, não o que eu determinar para você, mas o que Deus colocar no teu coração.
Amém? Então nós vamos continuar adorando através dos cânticos, através da música, e que você estenda a sua oração através das ofertas voluntárias. Amém? Vamos então. Pode se colocar de pé. Oferta é uma maneira de demonstrarmos a nossa gratidão ao Senhor. Eu sou grato por tudo que tenho, tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Ele nos deu vida e alegria. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família e muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Você está dizendo Deus, é o nome do Senhor. É Jeová em hebraico. Aleluia. Às vezes alguns pensam assim: nossa, o que eu estou falando? Eu nem sei, né? Yehowa é a pronúncia de Jeová em hebraico. Então nós estamos declarando o nome do Senhor na língua dos judeus. Amém? Você é grato por aquilo que o Senhor fez por você? Você acha que o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso culto e também das nossas ofertas? Até porque tudo que temos vem dele. Não é isso? É Ele que tem aberto portas, tem nos dado saúde para trabalhar. Não é isso? Eu quero agora convidar aqui a minha esposa. Acabei nem passando para ela a colinha, né? Ela vai dar os avisos rapidamente, minha amada esposa Fabiana, que agora está, ó, fogo puro, né? A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite. Às 19 horas aos domingos, os nossos cultos. A terça-feira, às 15 horas da tarde, rede de mulheres. Na quarta-feira, às 19 horas, oração. Aquele que quer vitória, vem orar que o Senhor dá. Quem quer ter também conhecimento da palavra do Senhor, vem aqui às quintas-feiras, às 19 horas também, que nós temos o nosso estudo bíblico juntamente com o nosso irmão Samuel. Amém? Esses são os avisos. Deus abençoe. Amém. Obrigado, esposa. Meus irmãos, vamos então para a palavra, para a mensagem. Só que antes, eu queria dar um último aviso. Alguém sabe que dia é hoje? Que dia? E o que é comemorado nesse dia? Meus irmãos, hoje, dia 31 de outubro, estamos comemorando 504 anos da Reforma Protestante. E o que é isso? O que é a Reforma Protestante? Eu não sei se você sabe, mas no ano 1517, um homem, um padre, que era inclusive professor de teologia dentro do catolicismo, ele decidiu elaborar as 95 teses, onde ele pregou na porta de uma igreja católica. Ele é um alemão,
Martinho Lutero, um alemão, então ele protestou contra alguns erros da Igreja Católica. Ele queria resolver alguns erros teológicos. Ele via que muitas práticas da igreja não tinham nada a ver com o que aconteciam na palavra de Deus, então ele decidiu protestar. Antes ele quis conversar com o Papa, quis dialogar pacificamente, mas eles falaram, não, você tem que aceitar a autoridade, e acabou. E ele falou, não. Um dos principais teses de Martinho Lutero é o seguinte: a salvação é somente pela graça. Naquela época, eu não sei nem como que é hoje, mas naquela época, em 1517, a igreja tinha uma grande aliança com o Estado, com o governo, e eles diziam que não tinha como a pessoa se salvar fora da igreja. Não há salvação fora da igreja. Martinho Lutero falou, opa, Romanos diz que a salvação é pela graça, por meio de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, se Martinho Lutero não fizesse a reforma protestante, provavelmente uma hora dessa a gente estaria acendendo uma vela, a gente estaria ainda acreditando que é a igreja que salva, e nós entendemos que somente Jesus Cristo, somente aqueles que têm fé, somente aqueles que confiam na graça do Senhor é que são salvos de toda condenação. Amém? Então não se esqueça disso, dia 31 de outubro é aniversário da Reforma Protestante. Todos os católicos, quando eles olham para os evangélicos, eles dizem, aí vão os protestantes, aqueles que protestaram contra o Papa em 1517. Amém, meus irmãos? Agora sim, vamos para a mensagem, para a pregação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 9. Está ali no telão também para auxiliar aqueles que de repente esqueceram as suas espadas, está ali no telão. Lucas 19, verso 1. Nós vamos ler a história, o relato de um homem que teve experiência com Jesus, um homem chamado Zaqueu. Então, o tema da mensagem de hoje é um homem chamado Zaqueu. Então, Lucas 19, verso 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Eu queria que você orasse por mim, antes de você se assentar. Estenda as suas mãos, ore por mim, eu vou orar por você, para que Deus opere, continue operando neste culto. Pai querido, na Tua presença nós entramos, no Santo do Santo nós entramos. Sabemos que temos livre acesso a Ti. Uma das lembranças que temos da Reforma Protestante é que não precisamos de nenhum intermediário entre nós e o Senhor. Nós temos apenas Jesus como único mediador entre o Senhor e os homens. Portanto, pelo sangue de Jesus, pelo corpo de Jesus, temos livre acesso à Tua presença. Na Tua presença nós continuamos Te adorando, Te glorificando. E eu Te peço, Senhor, fala com a Tua igreja, do qual eu faço parte. Fala com o Teu povo
poderosamente, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar a Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que seja somente o Teu Espírito Santo a fluir neste lugar. Que todas as cadeias sejam quebradas. Que o Teu povo possa ser liberto pelo conhecimento da verdade, porque está escrito na Sua palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está aqui, Senhor, na Tua palavra. Então que o Teu povo possa ser liberto nesta noite, que o Teu povo possa ser curado. Se alguém entrou aqui perdido, possa ser salvo, através do poder do Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora sim você pode se assentar. Um homem chamado Zaqueu. Nós acabamos de ler a história de um homem que tinha como profissão chefe dos publicanos. Para quem tem participado do estudo bíblico, sabe que o próprio Mateus, nós temos 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João, mas nós sabemos que Mateus foi um dos apóstolos que tinha também como profissão publicano. E o que era um publicano? Publicano era um cobrador de impostos. Era alguém que trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos dos judeus. Só que normalmente os publicanos, eles, ao invés de serem romanos, eles eram judeus, que eram usados pelos romanos para explorar o seu próprio povo. O povo da qual eles mesmos faziam parte. O povo de Israel, os judeus. Então Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Se um publicano já era alguém que, por cobrar impostos, arrecadava muito dinheiro e acabava lucrando através dessa profissão, o chefe dos publicanos devia ganhar mais dinheiro ainda. Então a Bíblia fala, esse texto que nós acabamos de ler, fala que Zaqueu, ele era um homem rico. Havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, versículo 2. E esse homem, ele ficou curioso para ver Jesus. As notícias sobre os milagres, sobre os sinais, sobre a sabedoria de Jesus estavam sendo espalhadas por todas as regiões. Então, o chefe dos publicanos, chamado Zaqueu, ficou curioso. Olha, quero conhecer, eu quero saber quem é esse Jesus. Será que ele é isso tudo mesmo que falam? Só que a Bíblia fala que ele era um homem de pequena estatura, era um homem baixinho. E ele ouviu falar que Jesus ia passar perto da região onde ele estava. E normalmente Jesus era seguido, acompanhado por multidões. Muitas e muitas multidões seguiam Jesus, buscando os milagres, buscando cura, buscando talvez a multiplicação, mais uma multiplicação de pães talvez, né? Mas Jesus era sempre cercado por multidões. E Zaqueu teve uma ideia, ele falou: eu sou baixinho, se eu tentar me envolver no meio da multidão para chegar perto de Jesus, para ver Jesus, eu acho que eu não vou ter muito sucesso, eu não vou conseguir. Então ele teve a ideia de subir em cima de uma árvore, uma figueira, é o que diz. Figueira brava. Ele subiu então, versículo 4, ele subiu numa figueira brava para conseguir enxergar Jesus, já que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Então, como eu expliquei, Zaqueu trabalhava para os romanos, cobrando impostos. Esses dias o irmão Nelson, o irmão Nelson postou nas redes sociais uma indignação que todos nós temos, né? Quando a gente começa a pegar a nota fiscal, a gente percebe o valor que a gente paga e percebe quanto realmente é o valor do produto e quanto que é de imposto que a gente paga. Muitas vezes chega a ser metade do preço daquilo que a gente compra, é só impostos. Impostos federais, impostos estaduais. A gente paga imposto para rodar o carro. Só para ter um carro a gente já paga imposto todo ano. A gente paga ICMS, impostos sobre mercadorias. E tantos outros tributos, né? Eu lembro até no passado, hoje eu estava lembrando que tinha uma época aqui em São Paulo, eles estavam cobrando a taxa do lixo. E depois viram que era inconstitucional. Enfim, cada hora eles inventam tributos e taxas, impostos novos. Então causa indignação, e imagina que na época de Jesus não era diferente, também causava indignação. E imagina você descobrir que o seu próprio irmão,
A própria pessoa que faz parte da nação está ajudando um povo opressor a arrecadar tributos e impostos do seu próprio povo. Então, eles se sentiam traídos. Todo publicano era visto como um traidor. E Zaqueu era um chefe dos publicanos. Lembrando que os romanos, eles, por muitos anos, eles adoravam outros deuses. Então, muitas vezes, esse imposto que os judeus eram obrigados a pagar, muitas vezes eles eram obrigados a pagar até para financiar a religião pagã dos romanos. Então, para eles era uma revolta, era uma indignação. Eles não concordavam, mas o próprio Jesus ensinou. Teve uma vez que Pedro ele ficou assim, não, Senhor, eu não quero, acho que não é justo. E Jesus ensinou sempre, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós temos que pagar os tributos, nós temos que pagar os impostos, temos que orar para que Deus levante pessoas que vão amenizar, diminuir essa carga tributária. Claro que precisa fazer uma limpeza geral ali naquele lugar, para que de fato isso aconteça. Enquanto continuar as mesmas pessoas no Congresso, infelizmente vamos continuar da mesma forma, sendo oprimido muitas vezes por impostos abusivos. Então, Zaqueu era o homem que cobrava. Falou assim, pode pagar aí o seu imposto. E muitas vezes ele cobrava a mais. Era uma prática comum, por isso que os publicanos eram odiados. Os cobradores de impostos eram odiados porque, além de cobrar algo que os judeus já consideravam injusto, eles cobravam às vezes a mais, com o objetivo de enriquecer. Eles lucravam em cima da ignorância ou talvez da fraqueza do povo judeu. Eles sabiam que estavam ali amparados por soldados romanos, então eles acabavam cobrando até além daquilo que deveriam. Então eram traidores de Israel, eram odiados pelos judeus. E Zaqueu sobe então numa árvore, ele sabia que Jesus era judeu, era considerado por muitos como o Messias, o rei dos judeus. Então ele decidiu subir nessa árvore e ficou olhando ali Jesus. Mas Jesus olha para ele, no meio de toda aquela multidão, ele fala, Zaqueu, desce daí, porque hoje convém pousar na sua casa. Imagina se Jesus estivesse aqui em nosso meio, em carne e osso, e falasse, hoje eu vou jantar lá na sua casa. O que você daria para Jesus? Você já ia ligar para a pizzaria, não sei, de repente preocupado, o que eu vou dar para Jesus? Quero dar o melhor para Jesus. Mas seria algo maravilhoso, saber que Jesus entra na nossa casa é algo maravilhoso. Jesus não está aqui mais em carne e osso, mas Ele está aqui através do seu Espírito. E você pode ter certeza que no momento que você abrir o teu coração, Ele vai entrar na sua casa e mudar tudo, e transformar tudo para a glória de Deus. E mesmo você que já recebeu a Jesus, mesmo você que já é convertido, mesmo você que já teve experiências com Jesus, tem momentos que nós estamos em fraqueza, tem momentos que nós damos lugar à nossa carne e parece que Jesus se afasta. O Espírito Santo se afasta ou é apagado dentro de nós. Inclusive a Bíblia fala, não apagueis o Espírito. Então nessa noite você pode, em nome de Jesus, acender ou reacender a chama que um dia se acendeu no seu coração, mas que hoje talvez está se apagando. Jesus pode mais uma vez pousar na sua casa e lá ficar, mas depende de nós. Então Jesus vai na casa de Zaqueu, e um publicano era considerado uma pessoa corrupta. Vamos trazer para os nossos dias como um político, imagina um político mais corrupto, não precisa dizer o nome, amém? Imagina o político mais corrupto da nossa época, e de repente ele se interessa em ver Jesus, fica curioso, ouve falar de Jesus, e Jesus vira para ele e fala, hoje eu vou almoçar na tua casa. Imagina que isso foi uma provocação para muitos judeus. Quando Jesus está ali, comendo na casa de Zaqueu, a Bíblia fala, nesse texto que nós lemos, que, versículo 7, o povo começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. E hoje eu estava até falando em uma visita, muitas vezes as pessoas se sentem constrangidas, não se sentem à vontade de entrar numa igreja, às vezes ficam receosas porque falam, não, lá é o lugar de gente santa, de eu ainda sou um pecador, tenho algumas coisas para resolver.
Amado irmão, igreja é lugar de pecadores. Jesus não veio buscar pessoas perfeitas. Se as pessoas fossem perfeitas e justas, nem precisava Jesus vir ao mundo. Ele veio exatamente por causa dos pecadores, para salvar os pecadores que estavam perdidos em suas transgressões. Só que os judeus achavam que eles eram os espirituais, eles achavam que eles eram superiores, eram os que guardavam a lei, era tudo certinho, tudo bonitinho. Se escandalizaram: olha, Jesus está comendo na casa de um pecador. Ele devia entrar na casa apenas de um de nós, não na casa de um pecador. E Jesus, conhecendo o pensamento deles, ele diz: não, o Filho do Homem veio para buscar aquele que havia perdido. Mas antes é interessante que no versículo 8 fala que Zaqueu se levantou e disse: Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. Lembra que eu falei aqui na mensagem de generosidade? Deus, ele prefere muito mais que você dê o dinheiro para um pobre, que é comprovadamente pobre, do que muitas vezes a gente ficar enchendo o bolso de pastor que está cheio de dinheiro já, que já tem muito dinheiro. Então, o próprio Jesus, ele não foi o primeiro pastor do cristianismo? Jesus não é o supremo pastor, o cabeça da igreja? Jesus poderia falar assim: não, pega esse dinheiro e dá para mim, para o meu ministério, porque eu tenho que pregar o reino. Ele falou: eu darei metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorqui, eu cobrei além daquilo que deveria, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Ou seja, este homem também faz parte da família de Deus, ele faz parte do povo escolhido por Deus, ele pertence à família de Deus. Por quê? Ele era um pecador, sim, mas houve o fruto de arrependimento. Então, um dos pilares também da reforma protestante é exatamente a pregação genuína. A sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, sempre vai envolver um convite ao arrependimento. Jesus salva? Sim. É pela graça? Sim. Mas é por meio da fé, e a fé é acompanhada por verdadeiro arrependimento. Abandono das obras antigas. Então Zaqueu, ele não ficou apenas chorando, falando: Senhor, eu me arrependo. Não, ele demonstrou, ele provou o seu arrependimento, dizendo: eu vou doar metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus falou: olha, ele já entendeu tudo. Vocês aí que estão fora, vocês fariseus, estão achando que são santos, superior, mas não entenderam nada. Vocês conhecem a lei de cor, mas não entenderam nada o que Deus estava falando. O princípio de toda a lei, o que resume toda a lei e os profetas, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Zaqueu entendeu isso. Ele reconheceu que ele estava numa situação errada. Ele reconheceu que estava em pecado diante de Deus e diante dos homens. Então ele se consertou com Deus ali, se rendendo a Jesus Cristo, e se consertou com os homens, restituindo 4 vezes mais aqueles que eles tinham roubado. Amém, meus irmãos? Então Jesus veio para salvar os pecadores. Lucas 19:10 é o último versículo que nós lemos, né? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se você se sente perdido, meu irmão, saiba, Jesus veio para você. Se você muitas vezes pensa assim: eu acho que para mim não tem solução, eu tenho muita coisa ainda para melhorar, para mudar. Muito bem, meu irmão, Jesus veio para você mesmo. Todos nós estamos aqui para melhorar. Eu costumo dizer que igreja, ele é como um hospital. É um lugar cheio de pessoas que muitas vezes têm uma doença aqui, uma doença ali, seja uma doença espiritual, física, emocional. E o próprio pecado, ele é simbolizado por doenças. Lá em Isaías 53 fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e através das suas chagas, das suas feridas, das suas pisaduras, nós fomos sarados. Sarados do quê? Da maior enfermidade, da maior doença que já entrou no mundo, que se chama pecado. E Jesus veio para nos curar do pecado.
Ele veio para nós, ele veio para buscar não os perfeitos, não os justos, mas os injustos, os imperfeitos, os pecadores, e transformá-los em pessoas justificadas, santificadas. Isso não é algo que acontece do dia para a noite. Às vezes as pessoas falam assim, eu pisei na igreja, agora tudo vai mudar, amanhã eu já vou ser outra pessoa. E nem sempre é assim. Tem pessoas que têm uma experiência assim e muda radicalmente, parece que da noite para o dia, mas via de regra, o Senhor nos muda, nos transforma através de um processo. Existe um processo chamado regeneração, santificação. O Senhor, ele vai nos transformando de glória em glória, até que sejamos cada vez mais parecidos com o seu Filho Jesus. Então não fique com pressa, não fique angustiado, é tão difícil. Meu irmão, é assim mesmo. Apenas continue, apenas persevere, apenas insista, apenas continue convidando para entrar na sua casa, e pouco a pouco ele vai transformar a sua vida. Daqui a um tempo você vai perceber, nossa, olha quem eu era e agora quem eu sou. Jesus transformou a minha vida. Porque ele também transformou a vida de Zaqueu. Zaqueu era alguém que as pessoas olhavam e falavam, isso aí não tem jeito. Isso aí é corrupto, isso aí é um safado, não tem jeito. Enriqueceu através de corrupção, esse aí não tem solução. Mas Jesus entrou na casa dele e transformou ele de um homem pecador em um homem justificado. Transformou ele de um homem condenado, de um ímpio, a um homem regenerado, um homem salvo para a glória de Deus. Olha o que diz em Lucas capítulo 5 também. Lucas, é só voltar um pouquinho. Capítulo 5, versículo 27. Vim de gravata hoje, porque aproveitando que aqui é uma cidade de sol, né? Terra do sol, raramente a gente consegue usar uma gravata, porque o calor é terrível, né? Eu falei, eu tenho uma gravata lá guardada faz tempo, eu falei, por que não? Hoje está um clima mais gostoso, né? Deu uma refrescada, choveu a noite inteira. Então vamos lá, Lucas capítulo 5, versículo 27, está lá no telão também, nós vamos ler até o versículo 32. Lucas 5, 27 diz assim: depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Mais uma vez, Jesus dá uma lapada nos religiosos que se achavam os santãos, né? Nós somos os santos. Se escandalizaram. Por que Jesus come e bebe com pecadores? E Jesus disse que não são os que têm saúde que precisam de médico. Se você tem saúde, você vai no médico? A não ser para fazer exame de rotina, né? Para prevenir alguma situação lá na frente. Mas a maioria dos homens, inclusive, só vai no médico quando está morrendo, né? Está sentindo uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, não vou no médico não. Não é? Nem todos? Existem alguns que gostam de ir no médico até por uma gripezinha, alguma coisinha mais leve. Mas a gente só vai, em via de regra, a gente só vai no médico quando a gente está realmente com algum problema de saúde. Então Jesus disse isso, olha, só vai precisar de médico quem está doente. Eu vim para os doentes mesmo. Vocês estão escandalizados porque eu estou me sentando com pessoas que para vocês são doentes, mas foi para eles que eu vim. Eu vim buscar pecadores e convidá-los ao arrependimento. Não vim chamar justo. Quem é justo não precisa se arrepender. Não precisa de mim. Eu vim a chamar aqueles que reconhecem que são pecadores, que precisam de mim. Então, aqui nós vemos o relato de Levi. Esse Levi, que era um cobrador de impostos, era o Mateus que escreveu
o Evangelho de Mateus, se tornou um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Então, é interessante como a maioria dos evangélicos, né, tem uma facilidade de acusar, de falar assim, olha, aquele ali fez aquilo, olha, você viu o novo escândalo, existe até site agora, o Fuxico Gospel. Existem sites que são especializados em falar sobre os pecados, os escândalos dentro da igreja, e nós ficamos, meu Deus, olha o que o pastor fulano fez, olha o que E Jesus, ele veio, meus irmãos, ele veio para transformar. Claro que tem uns cabras safados aí que acaba abusando da graça, né? Mas a maioria das pessoas que estão chegando na igreja, a gente não tem que se escandalizar, porque o fulano fez aquilo, o fulano fez... É um pecador no processo de transformação. Às vezes você não comete esse pecado, mas comete outro e nem percebe, não é? Então nós temos que tomar muito cuidado. Lembrando daquela mulher adúltera, né? Teve uma mulher que foi surpreendida em adultério, e aí os fariseus, os judeus já pegaram pedras para apedrejá-la, né? A maioria de nós, a gente tem uma facilidade para pegar pedra, né? A gente quer já condenar, quer já acusar, aquele ali não tem jeito, aquele ali... E às vezes tem mais jeito que você, se não tomar cuidado. Então nós temos que tomar cuidado com a religiosidade e entender que não é porque a gente está aqui, não é porque a gente não faz determinadas coisas que a gente merece salvação, porque ninguém merece. Não existe para Deus esse negócio de um pecadinho, um pecadão, o meu pecado é diferente. Não, para Deus qualquer pecado, até o que você pensou em fazer errado, para Deus você já é réu do inferno. Então todos nós, para escaparmos do inferno, precisamos da graça de Deus. Nós não somos melhores, superiores a ninguém. Todos os pecadores que muitas vezes estão lá fora, são pecadores que carecem da graça de Deus, que estão ali às vezes sedentos na expectativa de ter um encontro com Jesus, assim como eu e você tivemos um encontro com Jesus. Então, nós como igreja, comunidade do Servinho, nós queremos pregar para os perdidos mesmo. É para aqueles que muitas vezes a sociedade fala, isso aí não tem jeito, já tentamos de tudo, isso aí não tem recuperação, mas para Jesus tem. Jesus recuperou Zaqueu, transformou este homem completamente e pode transformar qualquer um de nós e pode transformar qualquer pessoa que está lá fora, muitas vezes sofrendo, depressivo. Tem muitas pessoas à beira do suicídio, esperando uma palavra, esperando alguém para ir lá dar uma atenção, um amor, o amor de Cristo. Então nós não podemos ser como aqueles que pegam nas pedras para apedrejar as mulheres adúlteras que estão espalhadas por aí. Não, nós temos que fazer como Jesus, entender que nós também somos pecadores. Ele disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós somos pecadores, precisamos da graça de Deus. 1 João 1 diz que aquele que disser que não tem pecado está enganando a si mesmo e está chamando Deus de mentiroso. Então, todos nós somos pecadores. Temos que reconhecer constantemente isso. Temos que nos arrepender constantemente. E temos que ter misericórdia dos outros pecadores que cometem pecados diferentes dos nossos. Amém? Bom, como eu disse, 1 João, se disser que não tem pecado, aí você muitas vezes fala assim, eu não uso droga, eu não tenho tatuagem, eu não me prostituo, eu não roubei, não matei, mas muitas vezes já caiu em alguma desonestidade, já cometeu uma mentirinha, já tratou mal as pessoas. Jesus disse lá no Sermão da Montanha que aquele que ofender alguém, xingar alguém, é considerado diante de Deus como um assassino, como um homicida. Já pode se tornar um réu do inferno. Então, vamos sempre examinar a nós mesmos e parar de ficar reparando no erro dos outros. Vamos simplesmente pregar o Evangelho e deixar que o Espírito Santo se encarregue de transformar e de mudar as pessoas. Não é o nosso argumento que vai mudar ninguém. Não é o apontar do nosso dedo e nem o apedrejamento que vai mudar ninguém. Pelo contrário, apedrejar só vai terminar de matar as pessoas. Então, o último ponto dessa pregação, eu queria que você abrisse em Lucas 15. Hoje nós lemos mais o Evangelho de Lucas. Lucas 15,
verso 1. Nós vamos ler do verso 1 até o 10. São duas parábolas de Jesus. Parábolas eram histórias fictícias que revelavam princípios verdadeiros. Eram histórias que não eram reais, mas revelavam ensinos verdadeiros e valiosos do reino de Deus. Lucas capítulo 15, verso 1 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Olha, 3 vezes no Evangelho de Lucas isso, hein? Versículo 3. Então Jesus lhe contou essa parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Versículo 8. Uma outra parábola. Parábola da moeda perdida. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, meus irmãos? Então o Senhor, Ele se alegra, existe uma festa no céu por cada pessoa desenganada pela sociedade, perdida, cada pessoa que às vezes são esquecidas, excluídas, porque as pessoas cansaram, falaram: isso aí não tem jeito. Mas há uma alegria, há uma festa enorme no céu por cada perdido, por cada pecador que se rende aos pés de Jesus, que é tocado, visitado por Jesus. Porque toda pessoa que é tocada por Jesus é transformada, toda pessoa que é visitada por Jesus, como Zaqueu foi visitado por Jesus, ele é completamente transformado. Então, nessas duas parábolas, da ovelha perdida e da moeda perdida, Jesus estava ensinando que o céu se alegra muito mais com um pecador que se arrepende do que 99 pessoas que muitas vezes estão na igreja ali louvando só, mas não precisa de arrependimento. Não que Deus nos despreza, não. Deus, Ele se alegra conosco, mas há muito mais alegria quando um pecador se arrepende. Deus se alegra quando você, que se arrependeu no passado, persevera, continua, insiste até o fim no caminho do Senhor. Mas há muito mais alegria pelos pecadores que se arrependem. Então o nosso trabalho como igreja tem que ser muito mais para alcançar os pecadores, os perdidos, do que propriamente para ficar alimentando quem já tem salvação. Amém, meus irmãos? Continue vindo, continue recebendo alimento. Isso é bom também para que você se prepare. Quando nós nos reunimos aqui neste lugar, é uma maneira de nós nos prepararmos para ir lá para fora. Você sabe que igreja, no grego, é eclésia. E eclésia significa aqueles que foram chamados de dentro para fora. A nossa cultura brasileira, ocidental, criou esse conceito de que igreja é aquilo que acontece de fora para dentro. Mas para Jesus, biblicamente falando, é aquilo que nós fazemos daqui para fora. Aqui é só uma preparação. A igreja na prática é lá fora, na sua família, com seus vizinhos, no seu dia a dia, dando bom testemunho, testemunhando, ajudando, pregando, sendo luz no meio das trevas. É isso que é a igreja, é esse o plano, o projeto de Deus para nós. Arrependimento no dicionário é mudança de procedimento. Tem a ver com aquela palavra metanoia, mudança de mente. Você muda os seus conceitos, os seus pensamentos, e aquilo vai refletir no seu comportamento, na sua atitude. Foi isso que aconteceu com o chefe dos publicanos chamado Zaqueu. Quando Zaqueu recebeu Jesus na sua casa e disse: eu vou doar metade dos meus bens aos pobres e vou devolver
4 vezes mais daqueles que eu roubei. Zaqueu estava dizendo o seguinte: olha, eu vivi sim como um pecador até aqui, mas agora eu não quero mais ser dessa forma. Então eu me arrependo, Jesus. Ele não precisou falar eu me arrependo, por quê? Porque a sua atitude já estava falando isso. Então, é a mesma coisa, imagina que você tem 2 filhos, né? Os 2 fazem coisas erradas. E aí um começa a chorar, fala, pai, eu me arrependo, mas continua fazendo. O outro não fala nada, não chora, mas para de fazer. Quem se arrependeu de verdade? É quem parou de fazer. O verdadeiro arrependimento tem a ver com a mudança de comportamento. Foi isso que aconteceu na vida do publicano, chefe dos publicanos, chamado Zaqueu. Então, meu irmão, a mensagem para todos nós nessa noite é: para você que ainda se acha, se considera perdido, existe solução para você. A mensagem é a mesma que é pregada há mais de 2000 anos. Arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo de você. Arrependa-se, porque a salvação está próxima de você. E para você que já é salvo, mas muitas vezes é uma pessoa que está conformada em apenas sentar no banco e ir embora para sua casa, saiba, o Senhor quer te usar para alcançar as ovelhas perdidas, não mais de Israel, mas de Sales. Amém? Jesus pregou para as ovelhas perdidas de Israel, mas nós não moramos em Israel, nós moramos na cidade de Sales, São Paulo. E você que está me assistindo pela internet, não importa a cidade, não importa o estado que você esteja, Deus está querendo te usar para salvar as ovelhas perdidas daí onde você está. Deus quer nos usar para salvar as ovelhas perdidas, e está cheio de ovelha perdida, meu irmão. Está cheio de ovelha doente, machucada. Está cheio de ovelha precisando de ajuda, clamando por socorro, e muitas vezes não tem ninguém. Por quê? Porque as pessoas estão tudo trancadas dentro da igreja, dentro dos salões. Irmão, vamos sair para fora e vamos pregar o evangelho. Vamos trocar o pneu daqueles que precisam trocar o pneu, e através disso a gente fala, olha, Jesus te ama. Vamos dar uma cesta básica, vamos dar roupa para quem precisa, e através disso você diz, Jesus te ama, e vai fazer toda a diferença. É isso que Deus quer para cada um de nós, que a gente estenda a mão. Aliás, as nossas mãos, os nossos braços, eu queria que você olhasse agora para as suas mãos. Olha para as suas mãos. Olha para as suas mãos. Algumas calejadas, né? Outras não. Olha as suas mãos. O que Deus quer é que as suas mãos sejam uma extensão das mãos do Senhor. Amém? Porque Deus não vai mais descer aqui, pessoalmente. Jesus, ele não vem até o dia em que ele vai retornar para buscar a sua igreja, ele não vem para pregar. Ele não vai mais vir para pregar. Ele quer usar eu e você para pregar, com ou sem mensagem. Porque muitas vezes a sua atitude já é uma pregação. Você fala, eu não sei falar, eu vou ter que pegar no microfone. Não, você não precisa. Você pode, numa atitude simples com o seu vizinho, fazer o bem para ele, e isso é a maior pregação que existe do evangelho. E a pessoa vai falar, mas por que você fez isso por mim? Às vezes é alguém até que te prejudicou, que fez o mal para você. Eu esperava que você fizesse o mal para mim. Por que você fez isso por mim? Sabe por quê? Porque Jesus entrou na minha vida e pode entrar na sua vida também. Ele quer transformar a sua vida como transformou a minha vida. Eu também andava perdido, eu também era um pecador, mas Jesus me transformou. Ele tem poder para transformar a sua vida. Amém, meus irmãos? Então, quem precisa de arrependimento, arrependa-se. E você que muitas vezes é um crente que fala assim, eu sou um crente normal, né? Sou um crente nem muito frio, nem muito quente, já sabe, né? Os mais antigos já sabem, esse negócio de nem muito frio, nem muito quente, a Bíblia diz que Deus vai, vomitar. Ele preferia que a gente fosse frio, ou fosse quente. Ou a gente decide mesmo ir para o mundo, ou a gente serve a Deus de verdade. E servir a Deus de verdade envolve dizer, eis-me aqui, Senhor, envia, me usa para pregar, me usa para abençoar, para amar as pessoas que estiverem à minha volta. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer usar as suas mãos, quer usar o dom, o talento que Ele te deu, para salvar pessoas perdidas, como era o chefe dos publicanos, Zaqueu. Era uma casa improvável de Jesus entrar, mas Jesus entrou. Escandalizou muita gente. Às vezes você vai entrar em casa e você vai falar, olha, será que ele sabe quem é essa pessoa? É um pecador? Jesus veio para salvar os pecadores. Vai lá, meu irmão. Claro, com vigilância. Um homem não vai visitar uma mulher sozinha.
chame uma outra pessoa, chame a sua esposa, chame, enfim, alguma outra irmã, com prudência, com vigilância, claro, mas visite, vá ao encontro, faça o bem, seja generoso, abençoe, proteja, cuide das ovelhas perdidas de Sales. Amém? Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos deu, Senhor, de ouvir a mensagem, o Evangelho. Senhor, nós celebramos hoje, Senhor, 504 anos de reforma protestante, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós celebramos, acima de tudo, Jesus. Celebramos, Senhor, o Evangelho que chegou até nós, porque se ninguém pregar, não há como as pessoas receberem a salvação. Se não há quem pregue, como se converterão? Então nós cremos que a mensagem é extremamente necessária, e o Senhor nos deu oportunidade. Somos livres nesse país para abrir o livro sagrado, somos livres para ler, estudar, meditar, entender a mensagem que traz salvação. E o Senhor nos deu a liberdade também, não apenas conhecer, mas anunciar, ensinar, pregar a mensagem, com ou sem palavras. Acima de tudo, com o nosso testemunho, com as nossas atitudes no dia a dia. Capacita a tua igreja, capacita o teu povo, Senhor, para que possamos, Senhor, ir ao encontro de pessoas como Zaqueu. Muitas vezes, ó Pai, pessoas da nossa própria religião podem ficar escandalizados, mas eu sei que também se escandalizaram do Senhor. O Senhor quer salvar os perdidos. O Senhor, como médico, quer curar os doentes. Então nos usa este povo, usa esta igreja para curar os enfermos, na alma ou no corpo. Usa, Senhor, este povo, Senhor, para libertar aqueles que estão cativos, aqueles que estão em grilhões. Se existe alguém aqui neste lugar que está preso em cadeias, nós como igreja, nós declaramos a liberdade em Cristo Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, tu és o Filho de Deus. Nós oramos no teu nome, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, aqueles que estão presos, quebra as cadeias, transforma, Senhor, aquele que está perdido, em nome de Jesus, e nos usa para o encontro daqueles que estão lá fora. Nós fomos chamados de dentro para fora, para alcançar aqueles que estão lá fora, sedentos, estão clamando por socorro. Nós sabemos que os campos estão verdes, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, poucos são aqueles que estão dispostos a pagar o preço, a colocar a mão no arado, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar para trás. Capacita-nos, Senhor, capacita-nos a sermos pessoas ousadas, nos dá intrepidez, nos dá sabedoria para nós entrarmos no momento certo e sairmos no momento certo, dos lugares, das casas, dos ambientes. Nos dá sabedoria, Pai, para que possamos usar a luz que o Senhor nos deu e iluminar as trevas que estão espalhadas por aí afora. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder, usa as nossas vidas, Senhor, usa as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Jesus te ama muito. Ele quer mudar você por completo. Além de te dar a salvação, a vida eterna, Ele quer transformar a sua vida ainda aqui, neste mundo. Ele pode, Ele quer, Ele pode. E se você crer, Ele vai mudar e transformar a sua vida. Amém? Alguém queria dar algum recado, mais algum aviso? Não? Então vamos agradecer e dar a bênção final. Senhor, muito obrigado por este culto, obrigado pela mensagem que o Senhor deu a todos nós. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Eu te amo em Cristo Jesus. Vai em paz.
nessa noite está inaugurando um novo tempo nas nossas vidas. Amém? Hoje é tempo de comunhão. Hoje é tempo de nós adorarmos ao Senhor. Então faça isso com toda a força da sua vida. Faça isso. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos